Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar da saída do presidente Ricardo Teixeira, da CBF. Comigo aqui no estúdio, Breno Weiterschan, repórter Super FC. Tudo bem, Breno? Tudo bem, Leandro? Boa tarde aos amigos internautas. Vamos falar aí da saída do ex-presidente agora da CBF, graças a Deus, ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. E também vamos falar da rodada do Mineiro aí que agitou o final de semana. Comigo aqui também, Daniel Roth, da equipe Super FC. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Breno, vocês de casa. Essa saída do Ricardo Teixeira realmente movimentando o cenário do futebol nacional, muita repercussão de figuras importantes. Nós vamos ver um pouquinho disso tudo aí. Obviamente, claro, vamos falar também da rodada do Campeonato Mineiro, como bem disse o Breno. E você, internauta, pode já nos enviar suas perguntas. Basta acessar o tempo.com.br, que já está lá na capa do portal, para que você divida esse papo conosco. Breno, vamos começar então falando um pouco da vitória do Atlético no sábado. Como é que você viu a vitória do Atlético no sábado contra o Nacional? Olha, foi um jogo bastante movimentado, né? O Atlético ficou atrás do placar por 2 oportunidades e mesmo assim conseguiu fazer a virada com... Eu acho que com um destaque especial para o atacante Guilherme, que vem sendo perseguido pela torcida atleticana, né, nas últimas partidas. E parece que aos pouquinhos ele vai encontrando o seu futebol, vai se encontrando com a torcida atleticana, uma sintonia. Ele deu um belíssimo passe para o gol do André e ainda fez o gol da virada, né? O terceiro gol atleticano. Então, o destaque, claro, o Atlético conseguiu a virada, é um destaque. O Atlético está se encontrando, está se ajeitando cada vez mais. Já são 6 jogos, 6 vitórias. O time não tinha uma estreia assim com 6 vitórias desde 95. Então, está se encontrando, o time está ficando certinho e aos poucos parece que o Guilherme vai começando a justificar o alto investimento que a diretoria atleticana fez nele. Agora, Daniel, é bom a gente lembrar um pouco dessa vitória do Atlético sobre o Nacional, porque as circunstâncias em que o Nacional perdeu para o Cruzeiro foi exatamente igual a que perdeu para o Atlético, né? Exatamente, Cabido. Até anotei aqui para a gente falar disso. O Nacional é uma equipe que tem pouca estrutura, tem pouco investimento, mas que com essa base praticamente toda emprestada ao Cruzeiro, né, são 18 jogadores ao todo, conseguiu fazer jogos difíceis contra Cruzeiro, Atlético e o próprio América, e já enfrentou os 3 clubes grandes da capital. Ou seja, para o Nacional, a perspectiva do Campeonato Mineiro agora é um pouco melhor, porque ele não vai ter mais esses jogos difíceis contra os 3 grandes, e fica aquela sensação de dever cumprido de ter dificultado o jogo contra o Atlético, contra o Cruzeiro e contra a América. E o que é engraçado, Breno, só desculpa te interromper, mas a vitória o Nacional teve para vencer os 3 e praticamente com a faca e queijo na mão e não conseguiu, né? Isso que eu ia comentar aqui agora, né? Fica um pesar, assim, que parece que faltou um pouco de experiência ao Nacional, né? Porque marcou 2 gols contra os 3 grandes, né, saindo na frente em algumas partidas, como o caso do América, como o caso do Atlético, e mesmo assim permitiu a virada. Parece que faltou um pouquinho de experiência, um pouquinho às vezes, de malícia, de malandragem, para poder segurar aquele placar, né? No jogo contra o Atlético, parece que o time cansou muito no segundo tempo por causa do calor. Contra o Atlético, eu acho que o preparo físico do Nacional ficou um pouco... Depois que o Atlético conseguiu a virada em si, parece que o time se entregou e o 4º gol acabou, parece que sendo consequência. Mas parece que faltou aquela malandragem para o time saber segurar. Saiu na frente, fez 2 gols contra os chamados grandes e mesmo assim, na hora ali, parece que faltou alguma coisinha para segurar, pelo menos um empate que seja, né? Com certeza. Vamos aproveitar para ver, já que estávamos falando da situação do Nacional, vamos ver também a situação do Atlético na classificação do campeonato e os resultados da última rodada? Bom, a 6ª rodada está aí, o Atlético bateu o Nacional, o jogo que estamos comentando, por 4-2, o América de Teoflotone caiu para o América da capital por 2-1, no calor lá de Teoflotone. O Tupi não deu chances para o Boa, 3-0. Caldense e Uberaba ficaram no 0-0 e o Guarani ganhou de 3-1 do Democrata. O Cruzeiro ganhou do Vila Nova de 2-1, uma partida ótima do Montijo, como alguns jogos a gente já não via, né? 2-0. Agora vamos à classificação. A classificação tem o Atlético com 18 pontos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento. O Cruzeiro está na cola com 15 pontos, perdeu uma para o Guarani logo na estreia. O América também tem 15 pontos, perdeu apenas para o Atlético. Boa, Caldense dividem a 4ª posição com 8 pontos ganhos. O Vila Nova divide a 6ª posição com o Guarani, que tem 7. Na 8ª, o Tupi divide junto com o Nacional com 6 pontos.
Uberaba tem 5 pontos e abrindo a zona do rebaixamento temos América de Teoflotone com 4 pontos e o Democrata com apenas 1. Agora é interessante a gente ver a situação do Nacional, porque como o Daniel falou, o Nacional ele perdeu por os 3, mas já enfrentou os 3, né, Daniel? É a mesma coisa que aconteceu com o Vila Nova na próxima rodada. Vila pegou em série América, teve um jogo adiado contra o Tupi, pegou o Cruzeiro nesse domingo e na próxima rodada, no próximo final de semana, encarou a América. O Vila que também tem um bom time, é uma equipe que perdeu o Wellington Fajardo, né, foi demitido naquela confusão com o Eliandro, mas veio o Mauro Fernandes, que também é um treinador experiente, sabe como arrumar equipes. Agora, o curioso, Cabido, tem 2 crescimentos que a gente deve destacar na tabela de classificação. O primeiro deles é o da Caldense, que chegou a ficar na beira da zona de rebaixamento e já aparece ali muito próximo do G4, 6 pontos. E também o Tupi, que chegou a frequentar a zona de rebaixamento junto com o Democrata, que parece que não vai sair de lá, né? Um time muito fraco realmente. E o Tupi também já cresceu, já está com 6 pontos e está dando uma ideia de que vai ter uma chegada melhor no campeonato. E vale lembrar, eu vou pedir novamente para o Fausto colocar a tabela de classificação. A situação do Tupi ela é um pouco mais confortável que em relação ao resto, porque ela tem um jogo a menos, né? Ela encara o Vila Nova e o jogo é em Juiz de Fora. Então esse jogo do Tupi pode colocá-lo com 9 pontos e já assumindo a 4ª posição, que hoje é do Boa Esporte, que tem apenas 8. E o Vila Nova, que está com 7, obviamente, se vencer, também passa a ocupar essa 4ª posição com 10. Porque a gente vê Atlético, Cruzeiro e América, obviamente, os 3 estão praticamente classificados. Sim, né, foi até isso que a gente conversou e discutiu aqui no programa da semana passada, que parece que as coisas estão até se confirmando aquela análise que a gente tinha feito junto com os internautas, que tem uma vaga em aberto, né, a 4ª posição, já que os 3 já estão classificados, e uma vaga de rebaixamento, porque o Democrata afundou, né? Afundou. A Pantera Muito afundou. difícil, muito difícil sair. Muito difícil, está apresentando um futebol pífio, um futebol abaixo da expectativa. Então, se reverter a situação, vai ser uma surpresa muito grande para todo mundo. Assim como essa 4ª vaga. Essa 4ª vaga está em aberto. Está em aberto. Está totalmente aberto. Totalmente Agora, aberto. Os 3 grandes, Atlético, Cruzeiro e América, na minha opinião, já se classificaram. O jogo do dia 8 de abril, domingo de Páscoa, entre Cruzeiro e Atlético, praticamente pode ser o que vai definir a liderança, né? É claro que Cruzeiro e América ainda se enfrentam, mas esse jogo do Clássico, daqui 3 semanas, vai ser o divisor de águas desse campeonato, né? Agora, Cabilo, você voltou a falar do Atlético, é importante salientar o quanto o Atlético está dando a volta por cima, está passando por cima das dificuldades nesse começo de campeonato. O time perdeu o Bernard, perdeu o Danilinho em alguns jogos. Ontem, no sábado, não teve o Pierre, que é, para mim, o principal jogador do meio de campo do Atlético, ali, principalmente na defesa, e está conseguindo dar a volta por cima, está passando por cima desses problemas. Está mostrando força de elenco, uma coisa que o Atlético há muito tempo busca e até hoje não tinha conseguido. Então isso é importante demais de destacar. E a gente vê o Pierre como que ele fez falta, né? Que foi a primeira vez no ano ele faz muita falta. Que o Atlético tomou 2 gols, né? Tomou 2 gols numa partida, foi a primeira vez. Ele realmente faz muita falta. É até uma questão que está sendo levantada hoje. Nós conseguimos ver nos principais jornais e sites do Brasil esse questionamento do tanto que o Pierre faz falta no meio de campo do Atlético. Aquela novela do Atlético pelo Pierre no início do ano, muitos questionando na época a intensidade os esforços do Atlético se para correr atrás né? do Pierre, a troca, liberar o Daniel Carvalho, e hoje em dia a gente está vendo que valeu a pena. A gente viu que foi uma troca ótima para os 2 clubes, né? Porque o Daniel Carvalho está dando resultado lá no Palmeiras e o Pierre está dando algum resultado aqui também no Atlético. Mas eu tenho uma pergunta aqui, Daniel, do Reginaldo. Na verdade, ele faz um comentário e depois uma pergunta. Ele fala o seguinte: não estou confiante com o Atlético, acho o time fraco, está ganhando os jogos porque os adversários são fracos, o que é verdade também. A pergunta é, o Atlético vai brigar no Brasileiro para não cair para a 2ª divisão? Eu acho que não. Eu acho que o Atlético esse ano teve uma proposta diferente das temporadas passadas, aquela coisa de manter a base que foi bem no 2º turno do ano passado, ficou entre as melhores equipes do retorno do Brasileirão. E as contratações pontuais do Atlético, o Leandro Donizete entrou bem no time, o Rafael Marques está fazendo a torcida praticamente esquecer que o Leonardo Silva existe, né? Porque eu não vejo ninguém cobrando, né? O Leonardo Silva quando volta. Então, assim, o Atlético soube se reforçar muito bem e está tendo essa questão que eu acabei de falar da reposição. Está saindo o Bernard, o Mancini tentando, dando conta do recado. É claro, o Campeonato Mineiro realmente é muito fraco o nível das outras equipes, mas eu acho que
que a perspectiva do Atlético para esse Brasileirão ela é muito boa. Só completando, eu acho que para brigar entre as últimas posições, eu também acredito que não. Mas eu acho que o Atlético precisa de pelo menos mais 2 ou 3 reforços para fazer uma campanha digna do brasileiro. Eu acho que para brigar por título, nem Cruzeiro nem Atlético vão brigar por título no Campeonato Brasileiro, não. A não ser que contratem e contratem bem. Agora, o Atlético para brigar para cair, eu também não acredito. E reforçando só o que o Daniel falou, tirando, acredito que é a última partida agora contra o Nacional, o Leandro Donizete se encaixou como uma luva no meio de campo do Atlético, né? Quando chegou, o Cuca colocou ele como titular, muitos questionaram, mas e o Felipe Souto, Felipe Souto? Eu prefiro o Felipe Souto. Sim, mas o Leandro Donizete, para mim, está fazendo um belo início de temporada, uma bela estreia com a camisa atleticana. A camisa atleticana, para ele, caiu muito bem. Essa partida contra o Nacional fez uma partida mais discreta, mas eu acho que ele vem atuando muito bem no meio de campo do Atlético. E de uma forma ou de outra, isso pode fazer bem também para o próprio Felipe Souto. Sim, claro. Que ele nunca demonstrou nenhum tipo de soberba por estar na equipe titular, mas para um garoto que está começando agora e está recebendo muitos elogios, igual ele estava recebendo, é sempre bom dar uma freada para ele botar a mão na cabeça, ver a realidade do futebol. Porque na verdade ele nunca foi titular absoluto do Atlético, né? A verdade é essa. Sim. Ele sempre entrava, ficava alguns jogos. Até que no Brasileirão ele teve uma constância, maior. mas ele não era aquele cara que a gente falava, esse cara vai ficar no time até o final do campeonato. Mas o interessante também é que ele sempre mostrou uma cabeça muito boa, né? Sim, sempre exatamente. mostrou um amadurecimento nas próprias entrevistas, sempre mostrou com o pé no chão, sempre tranquilo. E o que o Daniel falou, eu também concordo, às vezes pode ser bom. Porque o Leandro Donizete entrou, encaixou e ele está correndo por fora. Claro. Ele vai ter que mostrar um ele tá futebol para poder ser titular. É aquela conversa que a gente já tinha falado há programas atrás, que o Cuca gosta de trazer jogadores. Ele não gosta de jogadores para compor grupo, ele gosta de trazer os caras para entrar no time. O Leandro Donizete veio justamente para isso. Exatamente. Veio para ocupar a posição que ele achava que era deficiente. E ainda fechando esse assunto, Cabido, o Cuca tem uma qualidade muito boa que, assim, o jogador que está pedindo passagem, ele dá passagem. Ano passado, no Cruzeiro foi assim com o Alisson, que todo mundo falou, mas o Alisson vai pôr o Thiago Ribeiro no banco. Pôs e provou provou que estava bem. Esse ano, mais ou menos, vai acontecer a mesma coisa com o Guilherme. O Danilinho, o Neto Berola, não, o Guilherme entrou, depois de fazer aquele gol Salvador contra o América. Ele entrou, foi muito bem diante do Nacional. Então, acho que se amanhã ou depois o Felipe Souto mostrar que está merecendo ser titular, o Cuca não vai ter problema nenhum de encaixar ele na equipe titular. A gente está falando de plantel, tem uma pergunta aqui deixa eu achar aqui novamente, do Adriano, lá de Sarandi, no Paraná. Obrigado, Adriano, pela sua participação. Com os últimos resultados do Atlético, dá para afirmar que ele realmente disputará o título da Copa do Brasil ou só vai participar? A questão, Adriano, é que a Copa do Brasil é aquele torneio de tiro curto, né? São apenas 6 meses, nem 6, né? São uns 4 meses e meio, 5 meses. Então, é um campeonato que o time pode alcançar as vitórias necessárias em casa, perder fora e ser campeão. É um campeonato que a gente não sabe. O Santo André foi campeão assim, o Paulista foi campeão assim, o Criciúma foi campeão assim também, assim como o Juventude. Então, é um campeonato em que tudo pode acontecer. Não existe o grande favorito hoje. Talvez o São Paulo e Palmeiras estejam um pouco acima de Grêmio, Atlético e Cruzeiro, mas é claro, você não pode desprezar a qualidade de um time igual ao do Atlético, né, Breno? Olha, eu acho que hoje, se a gente for analisar hoje, eu acho que a chance de Cruzeiro e Atlético conquistarem um campeonato a nível nacional é a Copa do Brasil. Por quê? É mata-mata, são 2 partidas, o time pode pegar, por exemplo, o São Paulo ou o Palmeiras, candidatos também ao título, e os adversários estarem numa noite ruim. Né? E estando numa noite ruim, se perder o jogo por 2, 3 gols, fica complicado de reverter. Então, hoje eu vejo Cruzeiro e Atlético com chance em títulos a nível nacional a Copa do Brasil. Sim. Então, o Galo tem totais condições de ser campeão pela primeira vez, assim como o Cruzeiro tem totais condições de ser pentacampeão. Lembrando que o Cruzeiro, em 97, na Copa Libertadores, se classificou na Bacia das Almas, foi na penúltima rodada que conseguiu classificar, e na fase de playoffs, na fase de mata-mata, perdeu todas fora e ganhou todas em casa. Exatamente. Por isso ele foi campeão da Libertadores. Pegou 2 dos pênaltis, né? E Contra o Colo-Colo e contra o Nacional. Então foi uma coisa. Então o campeonato da Copa do Brasil, a Copa do Brasil é um torneio
assim, você não pode desesperar. E escapou do rebaixamento do Brasileiro naquele ano, na última partida contra o Santos, né? Exatamente. Então, assim, a gente, por essa questão de mata-mata, especificamente essa coisa do regulamento da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético tem chance sim. Por aí. Vamos falar agora um pouco da vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova. O Cruzeiro venceu por 2-0. Uma ótima partida do Montijo, né, Breno? Então, é uma pergunta que eu mesmo tenho, que eu fico me fazendo, o que eu fiz ontem quando eu estava assistindo o jogo na Arena do Jacaré. O Montijo voltou? Eu acho que está voltando aos poucos, sim, viu? Depois que ele fez aqueles 2 gols que desencantou, que tinha muito tempo que não marcava e tudo, vem crescendo a cada partida. O segundo gol do Montijo, a gente vê que é um jogador extremamente diferenciado. O jeito que ele domina a bola e o que ele dá o corte no zagueiro, você vê que ele é um jogador diferenciado nos que estão aqui. Sem dúvida, ele é um talento. Uma das questões, além dele ser ídolo da torcida do Cruzeiro, que o presidente Gilvan faz questão de segurar ele, por causa dessa... É difícil você encontrar um jogador como o Montijo no mercado. Extremamente difícil. Eu acho que ele está crescendo, sim. Eu acho que a tendência é ele crescer mais, assim como ele já disse em entrevistas coletivas. Ele já está começando a encaixar mais os passes, já está começando a acertar mais os lançamentos, coisa que no início da temporada, o que é uma coisa absolutamente normal, ele não estava conseguindo. Então eu acho que ele está crescendo e a tendência é crescer mais ainda. E na situação do Montijo ainda, que ele viveu todo esse problema entre Cruzeiro, Corinthians, fora do país, ele não sabia muito bem onde ele ia jogar esse ano. Talvez agora, que, engraçado, a gente estava conversando isso também na redação, essa reunião dele que vai ocorrer hoje, né? Que vai ocorrer daqui a pouco, lá na sede do Cruzeiro, é óbvio que dá uma tranquilidade a mais pro jogador, né, Daniel? Agora, não, certamente, Cabido. O Montijo, concordo com tudo que o Breno falou, ele tá num momento especial na temporada, passou aquele peso, aquele lastro inicial. Agora, o Cruzeiro tem que ficar atento para não ficar previsível, independente só do Montijo. No jogo de ontem, isso para mim foi muito claro, a equipe não tinha outra saída pela esquerda com o Gilson, que me pareceu um pouco inseguro. O Marcos, uma ou outra subida, mas também não mostrou muita coisa, ontem pelo menos. O Cruzeiro tem que dar um jeito de fugir disso, é aquela coisa que desde o ano passado a gente fala, essa Montilho dependência. Mas o problema, Daniel, é com o que você vai fugir? Exatamente. Né? Você tem o Montijo, mas bem como você falou, tem o Marcos na direita. Aí você vai na esquerda, tem o Diego Renan. Claro. Então é uma solução que não tem muito jeito. Né? A solução, no meu modo de ver, estava até no jogo de ontem, a dupla do Walter com o Alisson. Uhum. O Alisson é um jogador que ele se movimenta muito, ele volta para ajudar na marcação, ele tem muita posição, tanto tática quanto na parte técnica também. Ele é um jogador assim, que finaliza bem, que sabe dar um lançamento, como no segundo gol. No segundo gol do Montijo, o lançamento foi do Alisson. Tá voltando, né? Tá voltando, mas já tá... Eu acho que ele já voltou. Para mim, ele já voltou. Os 3 gols dele lá no Acre, mais a boa atuação ontem, não fez gol, mas deu uma assistência. E o Walter, apesar daquela expulsão infantil, né, foi uma bobeira que ele deu, para mim é um jogador que daqui a 3, 4 jogos já vai ser titular indiscutível no Cruzeiro, deixando o Elton Paulista e o Anselmo Ramon de lado. Porque ele é muito bom jogador. O que me chamou a atenção foi a finalização dele no primeiro gol. Foi rápido, ele recebe e dá só um tapinha no cantinho. Foi rápido. Jogador que ele tem noção, consciência, sabe? Ele conhece aquela parte da área, né? Recebe a bola, domina, ele olha e dá só um tapinha no canto, só coloca a bola. A gente está falando... Só completando, Cabido, rapidinho essa questão do Montijo, só para não fugir o assunto, a gente espera também que tenha uma definição, né, nessa reunião para acabar essa novela, essa murmurinho que já vem desde o começo do ano, e o Montijo possa ficar com a cabeça só no Cruzeiro para poder render o bom futebol, né? Que se tiver que ter o aumento que tenha, se tiver que prorrogar o contrato que prorrogue. Agora, vamos pôr um ponto final nisso, né? Que a reunião hoje seja para, sei lá, fechamos um acordo com o Montijo, vai ficar até tanto, teve um aumento de tanto e acabou. Para ele ficar com a cabeça no Cruzeiro e poder render o futebol que ele sabe. Só para completar aqui a parte do Cruzeiro, Cabido, a gente está falando do Montijo, do ataque, é bom enaltecer também a defesa do Cruzeiro, 4 jogos sem levar gols. O último gol que ela levou foi justamente contra o Nacional, que a gente falava aqui mais cedo. Instável, muitas vezes insegura, principalmente o Léo, que inclusive ontem levou o 3º amarelo, mas já são 4 jogos sem fazer gol, é a melhor defesa do Mineiro, sofreu só 3. O Cruzeiro tá começando a gente criticava muito o Cruzeiro no início do ano. No início do ano a gente fala janeiro, fevereiro.
Porque o time realmente é muito aquém daquele que a gente costuma ver disputando os últimos títulos brasileiros. É um time que ainda está sendo montado, o Cruzeiro está tendo ainda um pouco de dificuldade de montar esse time, mas ao que tudo indica, a diretoria fez certo ao manter o Wagner Mancini, o time está ganhando um padrão e manter o Montijo principalmente. Eu gostaria de dar uma passada um pouco no resultado do América, o resultado importante. O América conseguiu uma vitória importante lá em Teoflotone por 2-1 em cima do América de Teoflotone. Uma vitória de virada, né, Breno? Uma vitória de virada. Uma vitória que eu acredito que tenha, com o Atlético, o América, perdão, vinha de derrota no clássico para o Atlético e precisava ganhar para se manter com chances de brigar pela primeira posição. Porque Cruzeiro e América estão ali com o mesmo número de pontos, 3 pontos atrás do Atlético e ainda aspiram à primeira colocação. Tem um confronto direto entre eles, né? Um vai matar o outro. Sim, exatamente. Um vai matar o outro. E o América precisava vencer para não ficar distante dos dois. E a vitória de 2-1 de virada não foi uma vitória fácil, né? Além do calor, o América enfrentou um time que saiu na frente, que teve uma postura boa e conseguiu a vitória, né? Gol do Fábio Júnior e do Caio. Mas a vitória, além de tudo, eu acredito que tenha sido até para os próprios jogadores do América falar, olha, aquele clássico que teve aquele lance polêmico da arbitragem, que nós fomos prejudicados, aquele clássico foi uma coisa que a gente poderia ter vencido, empatado ou até perdido, mas nós estamos aqui, nós estamos brigando pela primeira colocação. Agora, saindo um pouquinho do jogo do América, analisando o América como um todo, um plano mais geral, eu acho que independente do resultado que o América vai ter de ser campeão, de não ser campeão mineiro, de fazer uma boa campanha na Copa do Brasil ou não, a aposta que o clube está fazendo nesses meninos da base é mais do que certa. Caio, Brian, China, alguns que já vêm do ano passado. É por aí. O América sempre foi um time que teve essa tradição de revelar jogadores, de revelar bons talentos para o futebol brasileiro. Desde que não passe para Cruzeiro e para Atlético. Eu acho que hoje em dia a diretoria já está um pouco mais esperta quanto a isso. Mas é o caminho certo para o América. Essa mescla com, por exemplo, o Caio lá na frente, com o Alessandro, o Fábio Júnior, o Adeilson, vai aprendendo um pouco. São meninos bons de bola, a gente vê que eles têm qualidade técnica, precisam queimar um pouco essa parte da transição, que realmente é mais complicada, mas a aposta do América, na minha opinião, é essa, o caminho é esse. Só completando, enaltecer também o trabalho que o Milagres vem fazendo, né? Revelando esses jogadores. Muito bom trabalho. O América foi campeão sub-20, né? E com o Milagres à frente, o Palmeiras tentou contratar o Milagres, tentou tirar ele do América, o América manteve, o Milagres tem uma identificação muito grande com a torcida, com o clube, e vem fazendo um belíssimo trabalho com esses meninos na categoria sub-20. Se o América souber aproveitar, igual vocês falaram, né, para não entregar de bandeja, não só para Cruzeiro e América. O Danilo ano passado com o Santos. Exatamente. Se não entregar esses jogadores, o América tem tudo para aproveitar esses jogadores e continuar essa recuperação que o clube vem tendo, né? O América vem se reestruturando nos últimos anos. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade é diretamente para o Daniel, envolve Cruzeiro e América, no caso. Deixa eu achar a pergunta aqui. Daniel, você acredita que o Alexandre Matos será um diretor melhor que o Dilma Fonseca? Lembrando que o Alexandre Matos foi o diretor de futebol do América há muito tempo, né? É muito cedo para falar ainda qual que vai ser o papel do Alexandre Matos dentro do Cruzeiro. O trabalho dele no América, eu confesso, não acompanhava muito de perto, conheço assim superficialmente. Não dá para cravar. O Dima já estava desgastado no Cruzeiro, tanto com a torcida, acho que a diretoria também já não estava tendo uma comunicação muito boa entre o que ele queria e o que a diretoria queria. A questão é que o Alexandre Matos está tendo a grande oportunidade da vida dele. É um diretor novo, fez esse trabalho no América e agora está vindo para o Cruzeiro ter essa oportunidade. O que me empolga nessa chegada do Alexandre Matos é isso. Ele está vendo que é a grande oportunidade da vida dele, tem consciência, ele é novo, ele pode trazer ideias novas para o Cruzeiro, como o Rodrigo Caetano trouxe para o Vasco também, e hoje em dia já está no Fluminense. Trabalho, né? Muito bom trabalho. Então é isso, eu acho que o Alexandre Matos tem que se empenhar, tem que ter uma mentalidade um pouco mais aberta do que ele tinha no América, tem que saber que ele está num clube maior, que tem uma cobrança maior e trabalhar. É isso que ele tem que fazer. Só dar um pitaco aí. Eu acho que a troca foi muito boa. Eu acho que foi muito boa para o Cruzeiro
e para o Dimas, porque o Dimas estava extremamente desgastado com a torcida. Ele não é do ramo, né, Breno? Pois é. A gente vê o Dimas... Ele cuidava da base, fez um belo trabalho na base, ele, né? Ele não é do ramo, Subiu. a gente vê que ele não tinha um conhecimento de mercado interessante, nada contra a pessoa do Dimas, a gente via que ele tinha uma certa dificuldade e, obviamente, a diretoria do Cruzeiro barrava muito o que ele podia fazer, tanto que a gente vai comparar quem era o antecessor do Dimas, era o Eduardo Maluf. O Maluf foi para o Atlético, contratou praticamente um time novo. Sim. E por causa desse desgaste, eu acredito que tenha sido bom para os dois lados, para o Cruzeiro e para o Dimas, porque a torcida pegava no pé dele quando ele chegava no estádio, quando ele estava assistindo o jogo, a imprensa pegava no pé dele. A imprensa pegava no pé, a torcida fez faixa, Você foi na pegava toca, no pé dele? Eu pegava no pé, com certeza também, fez contratações que foram, para mim, várias contratações de formas equivocadas. Então, principalmente por esse desgaste da torcida com ele, o torcedor já estava pedindo a cabeça dele há muito tempo, né? Desde que começou a crise, de fato, em agosto. Sim, agora, acho que foi bom. E o Alexandre Matos, como o Daniel falou, é um cara novo, fez um trabalho muito interessante no América. Todos que vivem o América falam, já conversaram, pessoal da imprensa, amigos nossos de profissão, já falaram que fez um trabalho muito legal no América, ele é reconhecido dentro do América, então eu acho que ele tem tudo para desenvolver um bom trabalho no Cruzeiro. Agora, a gente tem que saber separar um pouquinho a hierarquia das coisas. Você citou aí o Maluf, que veio antes do Dimas, a prova é essa de que a diretoria do Cruzeiro, às vezes, não abre muito os cofres. No Cruzeiro, o Maluf era um tanto quanto segurado pelo Perrella, chegou no Atlético, conseguiu fazer um bom trabalho, pode não ter dado resultado dentro de campo, mas ele trouxe jogadores que deixou a torcida extremamente satisfeita. A função dele é trazer jogadores, exatamente. Se o Diego Souza vai jogar ou não, é outro problema. Vai jogar ou não é outro problema. Cambalhota então, também. A gente tem que saber separar isso. O Alexandre Matos tem tudo para fazer um bom trabalho, porque ele está num clube grande. Mas tem que saber qual que vai ser a postura da diretoria, e aí entra a figura do presidente Gilvan, se vai dar para ele respaldo e espaço para ele fazer as contratações do nível que o Cruzeiro exige. Só dar uma cutucada aqui, a gente está falando do Maluf aqui, o Maluf contratou bons jogadores, mas também trouxe bonde, né? Bancou a contratação do Cambalhota, falou para colocar na conta dele, a gente colocou na conta dele, o Cambalhota fez o quê? Fez um gol no Atlético, jogou alguns minutos e saiu. Então, assim, trouxe bons jogadores? Trouxe, mas também trouxe muito bonde, né? Não dá para acertar. Vamos falar também você aqui não que vai trouxe conseguir muito trazer bonde. 10 jogadores e fazer com que os 10 joguem no nível que você acredite que ele vai jogar. Claro, mas também faz parte do trabalho? Faz, você vai acertar e vai errar. Erros. Agora, vamos colocar as coisas aqui. Trouxe bons jogadores, é verdade, está fazendo um bom trabalho. Eu acho que, no geral, está fazendo um bom trabalho no Atlético. Agora, também trouxe alguns que a torcida não tem a menor saudade. Agora, vamos falar da notícia que abalou o dia hoje no mundo esportivo, a renúncia do presidente Ricardo Teixeira. O presidente hoje, o atual presidente hoje, o José Marinho, ele foi na coletiva dele, conversou com a imprensa e leu uma carta de renúncia do antigo presidente, o Ricardo Teixeira. Uma carta em que ele poetiza muito, fala muito do futebol, das conquistas que o Brasil teve nesse tempo, mas a queda dele ao longo dos últimos meses, principalmente com as denúncias, principalmente feitas pela Folha de São Paulo, pelos jornais do Eixo Rio São Paulo, abalaram muito a estrutura do Teixeira lá na CBF, né, Breno? O que você acha disso? Foi uma queda anunciada mesmo? Olha, eu acho tem uma boa notícia e uma ruim. A boa notícia é que, graças a Deus, esse câncer do futebol saiu. O Ricardo Teixeira, na minha modesta opinião, era para não falar coisas aqui, era uma coisa horrível para o futebol. Para nós que gostamos do futebol e acompanhamos, o Ricardo Teixeira, na minha opinião, fez muito mal para o futebol brasileiro. Ganhou o título com a seleção, fez a reestruturação e tudo mais. Mas, de forma geral, ele impediu que o futebol brasileiro crescesse e evoluísse, na minha modesta opinião. A boa notícia é que ele sai. Agora, a má notícia é que o sucessor, o José Marinho, é a mesma coisa, já falou que vai ser uma continuidade do trabalho, então vai ser o mesmo foco e não vai ter uma renovação, não vai ter uma mudança de mentalidade, que é o mais importante. Só para a gente esclarecer direitinho para o amigo aí de casa, quem é o José Marinho? Ele tem 79 anos, já é uma pessoa mais velha. Ele é formado em Direito, foi presidente da Federação Paulista de Futebol e ele tem ligações políticas com ninguém menos do que Paulo Maluf. Exatamente. Aí você isso já fala pode falar um pouco de quem ele é.
Ele governou São Paulo por 10 meses numa agência do Maluf, quando o Maluf saiu para candidato a deputado federal. E ele é aquele dirigente que no início do ano ficou marcado por roubar, né? Ele disse que não, mas ele roubou. Ele pegou emprestado a medalha. Pegou emprestado uma medalha na cerimônia de premiação da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi vencida pelo Corinthians. Tem uma imagem lá. Isso rodou o mundo, né? Pois é. Então, assim, é isso que o Breno falou. Também estou nessa linha. A CBF avança com a saída do Teixeira, mas a entrada do Marinho... teoricamente não vai trazer nada de novo. Eu tenho uma opinião um pouco mais, não vou falar diferente, mas eu acho que ela segue outra linha. Porque a saída do Ricardo Teixeira, na verdade, não vai significar muita coisa. Estamos há 2 anos da Copa do Mundo, eles não vão mudar o tratamento em relação à Copa do Mundo em si, à seleção brasileira. O Ricardo Teixeira, ele trouxe, na verdade, ele conquistou 2 Copas do Mundo, né, a de 94 e a de 2002. Ele que foi o criador da Copa do Brasil e também, logicamente, obviamente, ele demorou muito para instituir a era de pontos corridos no Brasil. Entretanto, se é para sair, que saia todo mundo, né? Que saia toda essa cúpula que está lá na CBF e que tenha coisas novas no meio da maior entidade do futebol brasileiro. E uma coisa que eu também não entendo é o Marinho ser o presidente do Comitê Olímpico Local, Comitê Organizador Local e a CBF. Eu não sei como 2 pessoas podem ser presidente de 2 coisas que são coisas diferentes. Uma é uma organização de uma Copa do Mundo daqui 2 anos, outra é da entidade do futebol brasileiro. E uma outra coisa que eu sou a favor há muito tempo já é que a CBF tem que cuidar das coisas da seleção brasileira e dos torneios nacionais. O Campeonato Brasileiro, eu falo torneios nacionais, é a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro não tem que ser um Campeonato Brasileiro, tem que ser uma liga feita pelos clubes, em que os grandes clubes organizem ela, façam a organização da Série A, B e C, e a CBF apenas dá o carimbo. Eu acho que a CBF tinha que cuidar só da seleção brasileira. Dá o carimbo. Nem de Copa do Brasil, só da seleção brasileira e olha lá. Assim como é feita na Espanha e na Inglaterra, que a FA é a... Na Alemanha também. Na Alemanha também, né, Daniel? A FA, ela é a dona da seleção inglesa, a Football Association, ela é dona do futebol inglês, no caso da seleção, organiza a FA Cup, que é a Copa do Brasil deles, e a Premier League é organizada pelos clubes de futebol, da Liga dos Clubes de Futebol. Esse papo de torneio da CBF é uma balela. Os campeonatos organizados pelas ligas, pelas confederações nacionais, são chatos, são complicados. A gente vê na Argentina hoje uma situação de ter 2 torneios nacionais. Deu uma confusão danada com relação à TV pública ter que organizar o campeonato. Então, é um caos isso. Eu acho que a coisa tinha que sair do futebol, do futebol que é a CBF na seleção e partir para uma liga. Agora, essa saída do Ricardo Teixeira, eu falei que no começo a gente ia dar um pouquinho da repercussão que se deu no Brasil. 3 grandes personalidades do futebol nacional se manifestaram publicamente a respeito dessa saída. O primeiro deles foi o Romário, o deputado federal Romário, que pelo seu Facebook disse que o Brasil exterminou um câncer. Romário, que todos sabem, ele é um anti-Teixeira declarado desde que ele assumiu esse cargo na Câmara Nacional. Durante a Copa do Mundo a gente viu uma festa entre eles também, né? Pois é, o Romário mudou muito a postura dele a partir de janeiro do ano passado, quando ele assumiu uma cadeira lá na Câmara. Um deputado estadual, Bebeto, que fez dupla com o Romário em 94, que é um dos membros do comitê, da comissão do COL, do comitê organizador, ele se disse surpreso com essa saída do Ricardo Teixeira, disse que ficou sabendo pela imprensa e lamentou. Ele falou que fica muito triste com isso, que ele tinha uma relação muito boa com o Ricardo Teixeira. A gente não sabe até onde vai essa relação do Bebeto com o Ricardo Teixeira. E a gente espera que o Ronaldo ainda fale, né, Daniel? Falta o Ronaldo. E para fechar aqui, o Carlos Alberto Parreira, que foi o técnico que mais dirigiu a seleção na era Ricardo Teixeira. Amigo 2 pessoal, Copas do Mundo, amigo pessoal dele. Para você ver como que o Ricardo Teixeira nunca foi e nunca vai ser uma unanimidade. O Parreira, que é amigo pessoal do Ricardo Teixeira, falou que o legado do Ricardo Teixeira à frente da CBF é bom, mas que coisas conturbadas e escândalos atrapalharam essa fase do futebol brasileiro com o Teixeira. Só completando, o Romário falou que o Brasil exterminou um câncer
assim como eu falei aqui também. E o Romário foi além. Ao se referir ao vice, o Marinho, que assumiu, ele falou, agora nós temos que exterminar a AIDS. Na verdade ele falou que, ele citou o caso das medalhas lá da Copa São Paulo, falou que se o Marinho for ter esse tipo de atitude na presidência da CBF, que o povo brasileiro precisa se mobilizar para exterminar a AIDS. O Romário pegou pesado, mas a atitude... a característica principal dele, né, Daniel? Exatamente. Agora, o que eu gostaria de entender é porque o Marinho assumiu a postura, assumiu o cargo de presidência e não chamou as federações para fazer uma nova eleição. Ele não vai fazer isso, Cabelo. Mas ele devia fazer. Era o que era para ser feito, sabe? O que ele tinha que estar lá para chegar e convocar novas eleições, já que algumas federações estaduais não são favoráveis a ele dentro da Confederação Brasileira. O que ele mesmo falou, ele vai dar continuidade e vai ficar até o final da Copa de 2014. Na verdade, ele fica até 2015, ele fica até mais de 2015. É verdade, até 2015, para depois ter uma nova eleição. Olha, eu acho que a CBF, assim como acredito que vocês também têm uma opinião parecida, a CBF precisa de uma renovação total, com novas ideias, com uma mentalidade nova, para renovar o futebol brasileiro, para aprimorar os nossos campeonatos, que eu acho que vem melhorando. Os pontos corridos foi um acerto, a Copa do Brasil está se encaixando, mas precisa de uma renovação de pessoas, de mentalidade. O Ricardo Teixeira, mais de 2 décadas à frente, sabe? Com esse tanto de escândalo de corrupção, FIFA batendo, escândalo de corrupção aqui, compra de votos na FIFA. Gente, pelo amor de Deus, é um absurdo, eu acho um absurdo um cara desse ficar mais de 2 décadas à frente do nosso futebol, sabe? Essa entrada do Marinho, ele mesmo disse na coletiva de apresentação que todos os vice-presidentes, né, os demais vice-presidentes que compõem a cúpula da CBF e os dirigentes, os principais dirigentes, colocaram seus cargos à disposição. Ele não aceitou, ele disse que quer fazer o trabalho de continuismo. E, além disso, o que a gente pode esperar dele, eu não acho que, eu discordo um pouco de vocês, não acho que é momento para a gente fazer uma eleição nova, porque a Copa dos Confederações é amanhã e a Copa do Mundo é depois de amanhã. Mas a Copa das Confederações não é atribuída à CBF. Sim, mas é parte do processo da Copa do Mundo. Pois é, por isso é que está errado. É por Agora, isso que são 2 coisas totalmente diferentes, Daniel. A diferença do Marinho, para mim, principal diferença do Marinho para o Ricardo Teixeira é que a Dilma tinha uma relação um pouco estremecida com o Ricardo Teixeira. Um pouco não, né? Bastante estremecida, principalmente depois não existia dos problemas do Ricardo Teixeira com a FIFA, com o VAL, aquela confusão toda. E a tendência é que o Marinho aproxime um pouco esses laços da CBF com o governo federal, o que a tendência é que isso faça com que a Copa do Mundo seja um pouquinho mais bem organizada, um pouco mais transparente e esclarecida para todos os brasileiros. Piorar essa relação não tinha mais jeito, né? Não tinha diálogo, eles não se encontravam, não olhavam na cara do outro. Essa situação já era totalmente inadequada já. Agora, eu tenho umas dúvidas com relação a isso. A saída do Ricardo Teixeira também vai significar a saída do André Sanches da frente do cargo de coordenador de seleções? Eu acho que não vai mudar nada. Mas eu acho que deveria. Foi o Ricardo Teixeira que o convidou para esse cargo. Acho que ele tinha que sair. O próprio Marinho não tem uma relação muito boa com o Sanches. Não tem. E o próprio Marinho já fez críticas públicas ao Mano. Mas aí é aquela coisa, é muito próximo, está muito em cima para mudar. Mas essa seleção brasileira, para mim, tinha que mudar ontem. Tem que mudar tudo. Eu também acho. Aí eu discordo um pouco de você, Daniel, pelo seguinte motivo. Ainda estamos a 2 anos da Copa do Mundo. E já que não temos trabalho nenhum, porque na minha opinião o Mano está fazendo trabalho nenhum à frente da seleção brasileira, dá para começar uma nova etapa agora. Já que é para mudar, que mude agora. Mas é claro, eu estou falando aqui, a gente está filosofando aqui, mas é claro que isso nada vai acontecer. Não vai acontecer, nada vai mudar. Olha, eu acredito que se o Brasil fosse só um pouquinho mais sério, só um pouquinho, o Ricardo Teixeira não teria ficado esse tanto de tempo à frente da CBF. Você pega aí, precisou de um jornalista da BBC fazer várias denúncias, precisou da coisa estourar na FIFA, precisou do Ricardo Teixeira não ter uma relação com a presidente que estão organizando uma Copa do Mundo no Brasil. Obviamente, precisou disso tudo para ele sair. Lembrando, obviamente, também que o Juca Kfouri, o repórter, o nosso colega lá de São Paulo, grande jornalista, talvez um dos mais sérios jornalistas que eu já tenha conhecido aqui no país, ele bateu muito de frente e por causa dele também o Ricardo Teixeira saiu por baixo, né? Sim, o Juca Kfouri
levantou essa bola muito tempo. Muito antes. Muito Pelo antes. menos uns 10 anos que ele tenta Virou bater. inimigo, né, do Ricardo Teixeira publicamente. O Ricardo Teixeira nunca escondeu isso e ele também nunca escondeu o desafeto que ele tinha com o Ricardo Teixeira. E boa parte desta maravilha que aconteceu para o futebol brasileiro se deve ao Juca Kfouri. Eu queria até agradecer ao Juca Kfouri, porque ele fez um bem para o nosso futebol, ajudando a tirar o Ricardo Teixeira da presidência. O que eu acho que a gente não pode criar expectativa é de que vai ter uma mudança radical. Por mais que seja o que cada um quer, o que o futebol brasileiro precisa mesmo de uma mudança total. Também sou a favor de uma liga organizada pelos clubes e muitas coisas boas que o futebol europeu nos dá de exemplo, mas eu acho que não vai acontecer. Então, por isso que eu estou falando que eu acho que ele vai continuar, vai manter todo mundo, já é mais ou menos pensando no que vai acontecer, no que eu gostaria que acontecesse. Então, olha, acho que a gente não pode criar expectativa nenhuma com essa mudança. Concordo, só para completar, concordo exatamente com o que ele está falando. Acho que não vai ter mudança absolutamente nenhuma. Mas o Ricardo Teixeira era aquele figurão, aquela imagem da CBF, aquela coisa que já estava atrelada aí. O Marinho não tem a força dele. Não tem. Nem de longe, nem de longe. E o Marinho não suporta os escândalos que o Teixeira suportou. Não tem nem saco nem o início dele. Não tem nem idade para isso. Exatamente. Então, assim, é um início, pelo menos assim, é um início, é uma mudança que está começando. Vai mudar alguma coisa agora? Não vai mudar absolutamente nada. Mas a tendência, eu acredito e tenho esperança, é que a tendência é, ao longo do tempo, que tenha uma reformulação, que tenha uma renovação na CBF. Porque isso para o nosso futebol ia ser muito bom. Agora, mudar? Não vai mudar absolutamente nada. Mas já é um começo. Já é um começo. Bom, eu gostaria de agradecer aos internautas. Só lembrando, a Gabriela Pedroso aqui do Super FC, ela veio aqui nos comunicar que o Paulo César Catanossi é o novo técnico do Uberaba. Ele vai chegar amanhã, terça-feira, lá no Triângulo, para dar sequência a esse trabalho no Uberaba. Gostaria de agradecer também ao Breno Weitschan, repórter Super FC, pela participação. Obrigado, Breno. Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel. É um prazer, sempre que convidado, vamos estar aí debatendo principalmente futebol mineiro, mas também ajudando o nosso futebol nacional, né? Obrigado, Daniel, pela sua estreia aqui. Obrigado, Cabido. Muito bom estar aqui, fazer estreia aqui no esporte.com. Só lembrando rapidinho, Lionel Messi, 230 gols com a camisa do Barcelona, tá 5 de César Rodrigues, que é o maior artilheiro de todos os tempos do clube. Estreou bem, hein? Se a gente estreou bem, né? O menino tem futuro. Tem quase igual o futuro. Messi. Tem futuro. O menino tem futuro. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer as suas participações aqui. A gente não conseguiu dar conta da demanda, porque hoje o programa estava muito cheio, com muitas novidades. Então é isso. Eu gostaria que vocês participassem também do Passe Super FC, toda sexta-feira. É um programa que a gente está fazendo aqui também, um boletim esportivo durante a semana. Então é isso. Esporte.com na próxima segunda-feira. Espero você também. Muito obrigado e até lá.